Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua família. Estamos começando mais uma reflexão em família, apresentado pela família Barueri. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores aqui da família Barueri e é uma grande bênção para nós poder, junto aqui de vocês, poder entrar na tua casa, poder anunciar as coisas grandes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a palavra do Senhor possa encontrar lugar no teu coração, que o Espírito Santo do Senhor possa lhe conduzir a uma vida santa, a uma vida sábia, uma vida de plenitude em Deus. Por isso, fique esperto, meu irmão, Jesus Cristo está voltando. E o nosso propósito aqui em anunciarmos a volta do Senhor é que estejamos preparados, estejamos prontos para o grande advento da volta de Cristo. A igreja precisa estar preparada, a igreja precisa estar ligada nisso. Por isso que a família Barueri se empenha em apresentar a vocês materiais bíblicos, materiais onde a palavra de Deus, a manifestação da palavra de Deus é exposta, é apresentada. E por isso sempre oramos para que esta palavra encontre lugar em cada coração, em cada vida, e assim o nome de Cristo seja glorificado. Se você ainda não é inscrito no canal da família Barueri, faça a sua inscrição, clique ali no sininho também para que você possa receber as nossas recomendações. E se o material que temos divulgado ou temos apresentado tem sido instrumento de Deus para a sua vida, curta também, compartilhe com outros amigos, com irmãos, com seus familiares, para que nós possamos alcançar o maior número possível de pessoas e assim glorificarmos o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração, que o Espírito Santo de Deus te conduza para o excelente propósito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos compartilhar com vocês hoje o texto que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 13. Se você puder aí abrir a sua Bíblia, se isso for possível, abra. O livro de Apocalipse, nós temos trabalhado sobre as 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia Menor, e hoje vamos falar da 6ª igreja, a igreja de Filadélfia. Portanto, abra aí a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 13, que diz assim: Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são sinagogas de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir a prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porquanto guardaste a minha palavra de perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, far-lo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos ao Senhor. Pai, nós damos graças ao Senhor, porque a Tua palavra está posta, Senhor. A Tua palavra nos alimenta, é o pão que nos alimenta. Queremos pedir que o Senhor fale conosco nessa hora, que o Teu Espírito Santo nos conduza a entendermos o Teu excelente propósito para com as nossas vidas. Por isso, Senhor, quero pedir que Teu Santo Espírito abra os nossos ouvidos espirituais, abra os nossos olhos espirituais, para que possamos compreender o Teu bom e excelente propósito. É em nome de Jesus que nós te louvamos. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus pela tua vida, meu irmão. Glória a Deus pela tua vida, minha irmã, porque juntos aqui podemos meditar na palavra do Senhor, podemos refletir aquilo que o Senhor quer trabalhar nos nossos corações. Já há algumas semanas, há 5 semanas atrás, nós iniciamos uma série de reflexões na nossa reflexão em família, que estamos tratando do capítulo 2 e do capítulo 3 do livro do Apocalipse, que tratam ali das 7 igrejas da Ásia Menor.
também conhecidas ali sobre as 7 igrejas do Apocalipse, que são a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, que foi a igreja que falamos na última semana, Filadélfia, que falaremos hoje, e Laodiceia, que é a última igreja da Ásia Menor, trataremos dela na próxima semana. O apóstolo João, quando ele escreve essa carta, ele está preso por conta da pregação do evangelho. E ele está preso na ilha de Patmos, que era uma ilha grega da Grécia, né, compondo ali o Império Romano, porque era o império dominante de então, e ali o Senhor ele traz a revelação, que é o significado da palavra Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Ali o Senhor revela a João aquilo que haveria de vir, os últimos acontecimentos, o status da história que haveria de vir, que estava por vir, e tratando ali do novo céu, da nova terra, algo tão especial, tão importante para nós. E agora, não é? No comecinho da carta do livro do Apocalipse, o Senhor traz algumas revelações a respeito das 7 igrejas da Ásia Menor, ali chamada as 7 igrejas do Apocalipse, onde o Senhor traz a revelação, inspirando João a revelar o reconhecimento da característica daquelas igrejas, as instruções que o Senhor tinha para cada uma daquelas igrejas por meio de seus pastores, além de lhe trazer uma exortação a respeito dos problemas que aquelas igrejas estavam passando e as suas promessas. Promessas essas que buscavam o cumprimento ao ofício daquela igreja, o chamado daquela igreja para o tempo presente, para o tempo que elas estavam ali instauradas na terra. Tais reconhecimentos, tais instruções, tais exortações e mesmo tais promessas, elas se aplicam à nossa igreja hoje, elas se aplicam à igreja contemporânea, aplica-se a você, aplicam-se a mim, como crentes de nosso tempo, trazendo ali um caráter moral e um caráter espiritual, onde busca desenvolver a nossa conduta diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O conteúdo das cartas, nós podemos falar que ele é duplo. Ele tem um conteúdo, a princípio, histórico, e um secundário, que é um caráter profético. Histórico porque revela a condição moral e espiritual que aquela igreja, no caso de hoje, a igreja de Filadélfia, tinha, o que ela estava passando, qual era o seu caráter moral, qual era a sua condição histórica para aquele momento. E por último, o seu caráter espiritual, que revela aquilo que há de vir. Nós entendemos que cada igreja das 7 igrejas representavam uma fase, ou um período, ou uma era na história da igreja. Começando lá com a igreja de Éfeso, que representava a igreja apostólica, o momento apostólico, o poder apostólico, e agora nós estamos na igreja de Filadélfia, que representa o período das missões. Talvez aí podemos dizer a era presente ali, onde a igreja ela tinha oportunidade de forma muito ampla de anunciação do evangelho. E sobre isso queremos refletir, trazendo esse contexto histórico da igreja e o contexto profético da igreja, ou seja, o contexto que nos alcança, que nos atinge. E assim o Senhor tem falado conosco no decorrer dessas últimas 5 semanas. Esta aqui é a 6ª semana falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Na Reflexão em Família de hoje, nós iremos tratar sobre as lições práticas da igreja de Filadélfia, onde nós veremos como, comparando ali com a igreja de Filadélfia, né, o estado moral, o estado espiritual da igreja de Filadélfia e o estágio da igreja, ou seja, o momento que ela representa, que é o momento da Era das Missões. Dentre as 7 igrejas endereçadas ali nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, somente a igreja de Esmirna, que já falamos, e hoje a igreja de Filadélfia não recebem críticas acentuadas do nosso Senhor, ou seja, se apresentam ali como igrejas que as críticas, especialmente essa de hoje, é uma crítica que traz mais um incentivo para ela fortalecer-se, seja espiritualmente ou seja fisicamente. O caráter da igreja de Filadélfia está muito acima de todas as demais igrejas, podemos dizer 5 igrejas ali das 7 igrejas da Ásia, representando uma igreja cristã dos nossos dias, uma igreja pontuada pela tribulação, que vive a expectativa de uma imensa tribulação, mas que a promessa do Senhor é o livramento de tal tribulação. A igreja de Filadélfia ela está situada na cidade de Filadélfia, por isso esse nome, evidentemente. Filadélfia era uma igreja de província romana,
Então ela estava em uma província romana ali na Ásia Menor. Hoje seria a Turquia asiática. Ela ficava localizada a 120 quilômetros da cidade de Sardes. Nos tempos do Novo Testamento, ela era a segunda cidade mais importante da Lídia. Lídia era uma região, podemos dizer, como se fosse o governo, né, o estado ali da Lídia. Originalmente, a cidade foi fundada por Eumenes, que era um rei pérgamo, no século II a.C., tendo recebido o nome de seu irmão, Átalo, cuja lealdade lhe ganhara o título de Filadelfo. Então, o irmão dele, Átalo, recebeu um título de Filadelfo, né? E vamos falar um pouco sobre esse termo logo mais. Em Filadélfia, ela estava perto ali da região fértil do Planalto, ali daquela região, e por isso era uma cidade muito próspera. Já no ano de 17 depois de Cristo, a cidade foi destruída por um grande terremoto, era uma região onde era frequente os terremotos, mas uma doação do Império Romano restaurou tal cidade, né? Se restaurou a cidade de Filadélfia, onde ela adquiriu um novo nome, chamado Neocasareia, e posteriormente, sob o imperador Vespasiano, recebeu o nome de Flávia. Conforme se dava com a maioria das cidades daquela área, Filadélfia tinha uma imensa idolatria. A idolatria era comum, evidentemente, nós estamos falando de uma cidade onde era governada por Roma, então a idolatria, o culto ao imperador era algo muito comum, era algo rotineiro, tinha que acontecer mesmo, e ela era famosa pelo número de grandiosidade de seus templos e as festividades religiosas. A localidade agora é ocupada por uma aldeia turca, chama-se Al-Shevir, nome que significa Cidade de Deus. Sobre o propósito de hoje, nosso objetivo para essa ministração, para essa reflexão, é compreendermos o estado moral e espiritual da Igreja de Filadélfia e comparar para com as nossas vidas aquilo que o Senhor quer tratar conosco. Para isso, iremos apresentar aqui aos irmãos, conforme já lido no início, Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 13. Então, hoje iremos nos deter nesses versículos, cada parte ali, cada versículo que o Senhor quer falar conosco. Apocalipse 3, 7 ao 13. Vamos lá, fique conosco, tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu coração, que o Espírito Santo do Senhor vai nos conduzir aqui a um excelente propósito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 7 diz assim: Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conforme nós já temos falado, o início das cartas da Ásia Menor, ela sempre coloca ao anjo da igreja, no caso hoje, Filadélfia, escreve. Este anjo da igreja, as cartas eram sempre destinadas aos seus pastores, que eram os mensageiros celestiais do nosso Senhor. Eram aqueles que tinham a obrigação de trazer a mensagem, o cuidado, o zelo às suas igrejas. Então, a carta era destinada ao pastor da igreja de Filadélfia, a fim de que esse pastor reportasse as direções, as exortações e as promessas do Senhor para a sua igreja, para a igreja que ele cuidava. Filadélfia, né, o pastor, evidentemente a carta foi destinada ao pastor de Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal, filos, amor fraternal ali. E no fim da era presente, quando a tribulação ameaçar o mundo, Deus se dirigirá à humanidade em amor, beneficiando as comunidades de Cristo, dando lugar ao amor, zelando, atraindo as pessoas para o seu amor antes de que venha a tribulação. Então, o termo Filadélfia, que é amor fraternal, representa muito bem o período pré-tribulacional, ou seja, o período em que Deus está conclamando os homens, conclamando as mulheres, convocando por meio da igreja, para que eles possam se voltar a Cristo. Então, hoje vivemos um período da igreja de Filadélfia. O amor do Senhor tem sido anunciado ao mundo, às pessoas, para que antes da grande tribulação, um período escatológico, as pessoas possam servir a Deus e terem ali essa condição de tribulação, não fazerem partes ou não sofrerem as questões da tribulação. Estas coisas diz o santo,
Nós temos falado isso em todas as nossas ministrações, que os nomes ali que é dado a Cristo, ou seja, Jesus, ela vai trazer uma descrição a respeito, expressando o que Jesus era, o significado de Jesus, até de uma forma bem específica para aquela igreja, para aquele momento. E aqui o Senhor é tratado como o santo, o Senhor é tratado aqui como o verdadeiro, conforme nós iremos trabalhar no decorrer dos próximos minutos. Então o santo, neste particular e precioso título dado ao Senhor, o santo, e nós precisamos considerar alguns pontos importantes, 4 pontos pelo menos, que esse título pertence exclusivamente a Deus. Mas o apóstolo João, ele faz questão de apresentar o Filho de Deus, Jesus Cristo, como santo. Era uma prática comum no Apocalipse transferir os títulos dados exclusivamente a Deus para Jesus. Isso é uma forma do apóstolo João fortalecer a doutrina da filiação de Jesus Cristo, a filiação de Deus como Filho unigênito do Pai. Você vai perceber muito isso nos escritos joaninos, sejam nos evangelhos, sejam nas cartas de João, ou mesmo no livro do Apocalipse. Esse título ele é uma afirmação da missão messiânica de Jesus. Então, o judeu bem sabia que essa questão messiânica, do chamado messiânico de Cristo, vinha sobre ele a condição de ser o santo, de ser o separado por Deus para uma obra, a obra de redenção da humanidade, a obra de justificação. Terceira característica que, segundo o ponto de vista moral, fica claro a origem da santidade, da separação, de não haver contaminação com o pecado e com as coisas vis deste mundo. Nisto, como quarto ponto, revela um Cristo que não tinha pecado, ou seja, que era santo, como o próprio Deus Pai, o Filho aqui manifestando a santidade absoluta em si mesmo, não sendo contaminado com o pecado. Isso era um ponto importantíssimo a apóstolo João manifestar, porque lembremos que as grandes heresias que estavam batendo a porta da igreja, diria que até inserida dentro da igreja, era a heresia do gnosticismo. E um Cristo, um Jesus encarnado, certamente seria afligido pelo pecado, mas quando ele é tratado como o santo, mostrando que ele não foi afetado ou inferido com o pecado que estava no homem, está na humanidade. O verdadeiro. Quais os sentidos de ser chamado de verdadeiro, esse título de o verdadeiro? A mensagem verídica precisa ser notada e obedecida. Nós precisamos reforçar que Cristo, ele é o verdadeiro. Muitos messias, muitos cristos, falsos cristos, apareciam naquela época, como aparecem hoje. E ali o apóstolo João faz questão de notá-lo como o verdadeiro. Cristo, ele é a própria verdade. Segundo se vê em João 14:6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Então Cristo, ele é o verdadeiro Deus, o verdadeiro Messias, o verdadeiro Yeshua HaMashiach, o escolhido de Deus. Ele é a origem do verdadeiro evangelho. As boas novas só pode vir daquele que é verdadeiro, o Cristo. É um contraste com a mensagem das sinagogas de Satanás, que expunha uma falsa doutrina, uma doutrina gnóstica, totalmente deturpada junto à palavra de Deus. Cristo, ele permanece santo e verdadeiro, a despeito do declínio da igreja, ainda que a igreja estivesse contaminada, ainda que a igreja estivesse em grandes aflições doutrinárias e espirituais, ele não aceitava. Ainda que a igreja aceitava as doutrinas de Nicolaítas, as doutrinas dos seguidores de Balaão, tolerava Jezabel, conforme vimos nas cartas anteriores, Cristo, ele é o santo e verdadeiro, incorruptível. Aquele que tem a chave de Davi, mais um título muito importante, a chave de Davi era um símbolo do poder e da autoridade do ofício monárquico de Jesus. Ali ele está sendo tratado como o rei dos judeus, o prometido a Davi, a Salomão e aos seus filhos. Portanto, Cristo é quem tem as chaves e dará ao mundo os benefícios do seu reino, o benefício aos homens que por meio da fé se tornarem seus súditos. Aqueles que estiverem receberão o reino de Deus, do mundo eterno, da vida eterna. Aquele que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Essas são as palavras que dão a entender o senhorio absoluto de Cristo. A sua vontade é
plenamente perfeita. A sua vontade é plenamente satisfeita. O prazer de Cristo em abrir a porta a todas as nações, a porta da salvação, a porta da vida eterna, aquele que abriu para você, abriu para mim a porta da salvação, aquele que nos entregou a salvação e ninguém pode tirá-la de nós, porque o Senhor, quem nos deu, Ele pode trazer muitos ao seu reino, e assim Ele tem feito por meio da mensagem do Evangelho. O versículo 8, o Senhor avança na sua fala dizendo: conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Conheço as tuas obras. É um termo bastante comum também, essa declaração é comum nas cartas do Apocalipse, revelando a onisciência do nosso Cristo. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. A porta aberta, no presente texto, profeticamente falando, refere-se à era missionária da igreja, que começa lá no final do século XVII, que estende até os nossos próximos dias. Nós vivemos na era da missiologia. A palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo nunca foi tão anunciado como tem sido hoje. Essa porta aberta oferece oportunidade incomum da pregação do Evangelho, uma grande liberdade mental para os pregadores poderem pregar a palavra de Deus, uma grande liberdade mental para que os ouvintes possam ouvir, possam ver e possam entender, recebendo a palavra de Deus, abraçando o Evangelho de Cristo, além de uma grande colheita que nos está proposta para que a igreja possa colher grandes frutos, muitos homens, muitas mulheres, muitos velhos, muitos jovens, muitas crianças podem se chegar ao Senhor. Nós vivemos o tempo da pregação abundante. Isso que nós estamos fazendo neste momento, pregando. Aparentemente, para mim aqui, estou pregando para uma câmera, mas na verdade eu estou alcançando homens e mulheres que eu não posso imaginar o quanto podemos alcançar. Por isso, meu irmão, é muito importante que você divulgue os materiais, o conteúdo da família Barueri, para que nós possamos aumentar esta pregação do Evangelho, alcançando muitas e muitas pessoas. Porta esta que ninguém pode fechar. A porta foi divinamente aberta e só o Senhor poderá fechá-la. Isso também é um encorajamento, ilustra aqui o senhorio de Cristo, o movimento das missões modernas, o princípio da era resistindo dentro da própria igreja. A igreja mesmo, no comecinho da era da missiologia ou das missões vindo, a própria igreja resistiu, mas o avanço da palavra do Senhor ninguém pode conter, nada é capaz de fechar esta porta. Uma grande multidão está sendo alcançada pela pregação do Evangelho. Por isso, meu irmão, seja instrumento do seu tempo, o instrumento da anunciação das coisas de Deus. As sociedades missionárias precisam avançar, os trabalhos missionários precisam avançar, e você e eu somos os instrumentos que o Senhor quer usar. A palavra do Senhor nos fala, nesse mesmo texto que acabamos de ler, tem poucas forças. Pouca força em quê? Talvez na sua influência social, talvez nas questões políticas ou mesmo nas questões do dinheiro. Essa igreja tem operado praticamente sem os dons espirituais. Perceba que a igreja uma das características que tinha para a igreja de Filadélfia é que ela não era a igreja apostólica, é uma igreja apostólica, mas representando o período apostólico com grandes poderes, com grandes triunfos. Era uma igreja que passava algumas dificuldades muito grandes, talvez até pouca influência política, talvez pouca influência financeira, mas independente disto, aquela igreja avançava e fazia grandes coisas. Os crentes possuíam alguma força, mesmo que fossem pequenas. Eles não paravam, eles venciam os obstáculos. O poder espiritual que eles tinham era fraco em comparação ao período do Pentecostes, mas o Senhor nada condenou eles, pelo contrário, porque eles amavam a Cristo. Meu irmão, ainda que vocês tenham poucas forças, ainda que as suas condições sejam limitadas, entenda que quem vai lhe capacitar, quem vai lhe dirigir para a pregação do Evangelho é o próprio Cristo, é o dono do Evangelho. Guardaste a minha palavra. Essas palavras elas apontam para a observância dos mandamentos de Cristo, que é levar uma vida de santidade. Você tem guardado a palavra do Senhor, você tem vivido uma vida de santidade.
uma vida de integridade, e não apenas isso quanto a guardar a palavra, mas a anunciar o Evangelho. Saiba que a pregação do Evangelho não é porque fazemos somente por boa vontade, é uma obrigação que cabe a você e a mim, a anunciação do Evangelho de Cristo. Por isso, não negaste o meu nome. Isso revela, nos leva de volta àquilo que já falamos em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2 e 3, onde os hereges gnósticos, com a sua doutrina de vida, negavam o nome de Cristo. Pode-se negar o nome de Cristo através das más doutrinas. Pode-se negar o nome de Cristo através da rejeição da divindade de Jesus. Pode-se negar o nome de Cristo negando a humanidade e a missão de Cristo. Pode-se negar o nome de Cristo levando uma vida imoral, equivalente ao ateísmo. Irmão, irmã, você tem negado o nome de Cristo, você tem levado uma vida, um evangelho prático, vivo. As doutrinas a qual você tem seguido são doutrinas claramente bíblicas. É o momento de questionarmos. Versículo 9, eis que farei que alguns dos que são sinagogas de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Sinagoga de Satanás é desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mente. A referência aqui não são os judeus nacionalistas simplesmente, mas são aqueles que são os falsos judeus, aqueles que não viviam uma vida de piedade, se mostravam orgulho pela sua nacionalidade judaica, mas os seus corações estavam longe de Deus, fazendo-se mentirosos quanto uma verdadeira vida de piedade. Farei vir e prostrar-se aos seus pés. O termo grego para prostrar-se é proskuneo, que é traduzido por adorar. Pode ser traduzido como homenagear ou mesmo reconhecer. A tradução usada aqui, acho uma excelente tradução que diz prostrar-se ou inclinar-se, que traz o propósito de enaltecer o acerto do outro e reconhecer o seu erro por parte daqueles que se desviaram da sua doutrina. Aqui está falando, é um termo muito claro, voltado para o período da grande tribulação, onde os judeus vão reconhecer o senhorio de Cristo, eles vão reconhecer o acerto da igreja e reconhecer Jesus como Senhor e reconhecerão o seu erro de negarem Cristo Jesus, e nesse momento eles terão o seu encontro com o Senhor, instaurado o período de grande tribulação. Conhecer que eu também te amei, os inimigos da igreja viriam admitir o Cristo que morreu e ressuscitou por amor aos perdidos. Nesse caso, a igreja cristã é aquela que gozará, que viverá do amor do Filho, o qual ao mesmo tempo é o amor do Pai emanado na igreja. Se observará o amor do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Cristo. Versículo 10 nós vemos: guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Guardaste a palavra da minha perseverança. A igreja de Filadélfia, ela cria e esperava o retorno de Cristo para breve. Entendem, irmãos, que as igrejas dos primeiros séculos aguardavam Cristo para aquele momento, assim como nós aguardamos a iminência volta de Cristo. Por isso, aqueles amados irmãos de Filadélfia estavam dispostos a sofrer pelo Evangelho, mostrando ali ativa a propagação do Evangelho. Por causa disso, ele foi prometido que eles não passariam na tribulação, eles seriam poupados da tribulação. A promessa se baseia em uma ação de retorno de Deus para com eles, em zelar por eles, pela fidelidade, de serem galardoados por proteção, pela pregação do Evangelho, eles seriam galardoados com as bênçãos prometidas pela própria pregação, ou seja, o encontro com o Senhor, ou não passar pelo período de grande tribulação. Te guardarei da obra da aprovação que há de vir sobre o mundo. A aprovação foi um acontecimento, ou uma série de acontecimentos que veio sobre Filadélfia. Essas perseguições vinham contra a igreja por causa do culto ao imperador. Eles não se dobravam ao culto do imperador, mas isso também serviu como quadro que previa a grande tribulação, que terá o seu centro de perseguições por parte do anticristo contra aqueles que ficarem na terra, mais especificamente os judeus e aqueles que
perceberão que eles perderam tempo em não viverem uma vida íntegra ao Senhor, serão perseguidos na grande tribulação. Se você quer saber mais sobre isso, acompanhe a nossa série de estudos que estamos trabalhando na escatologia, nossa Escola Bíblica da Família. Veja lá, toda terça-feira uma aula nova, um tema novo, e temos tratado aqui sobre o tema da escatologia. Dentro de uma interpretação profética, o texto indica que a igreja será livrada da tribulação. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Indica que a igreja escapará daquele tempo de período muito crítico, onde os 7 anos de grande tribulação. Antes disto, a igreja será arrebatada. Experimentar os habitantes da terra indica um acontecimento de proporções mundiais. Fique ligado, meu irmão. Fique esperta, minha irmã. Jesus Cristo está voltando. Versículo 11, nós observamos: venham sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Venham sem demora. Os cristãos primitivos consideravam o segundo advento de Cristo como algo que poderia ocorrer nos seus próprios dias. E assim eles esperavam que acontecesse. Compreendemos que essa expectação é algo divino, que faz com que nos fiquemos alertas, faz com que nós fiquemos espertos, atentos a uma vida de santidade e atentos à necessidade de propagação do Evangelho, não somente para nos trazer consolo, mas também nos purificando. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, o que houvesse de bom entre eles era elogiado. O que é de bom na igreja hoje, na tua vida, é elogiado. Esta é a ordem que devemos ter no versículo 3. Lembra-te, pois, do que você tem recebido. Lembra-te, pois, do que você tem ouvido. Lembra-te, pois, e arrepende, guarda o que você tem. Essa é a mensagem de encorajamento aos fiéis, mas também uma palavra de advertência aos que estão na beira do caminho. Você está no caminho ou está à beira do caminho? Você está como os discípulos de Emaú, fugindo de Jerusalém, ou você está indo para Jerusalém celestial, onde você receberá a coroa da vida eterna? Essa deve ser a nossa expectativa. Versículo 12 nós observamos: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, o meu novo nome. Ao vencedor, mais um termo muito comum nas 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse. Indica aquele que dá atenção às promessas, aquele que dá atenção aos avisos, que está apropriado daquela palavra, que se apropriou daquela palavra. Falo-ei coluna no santuário do meu Deus. O apóstolo Paulo dizia, o apóstolo João, aliás, dizia aqui em um contraste a respeito dos templos dos deuses pagãos. Era muito comum ter os templos pagãos e terem as suas colunas, e nas suas colunas serem escritos ali o nome de deuses, né? E essas colunas, por ser um lugar que acontecia muitos terremotos, constantemente elas eram destruídas. Portanto, falo-ei coluna do meu Deus. Aqueles que perseverarão serão colunas eternas do Deus vivo. A comunidade formada por pedras vivas que compõem um templo de Deus, isto é, o lugar da manifestação da presença de Deus. Daí jamais sairá. As colunas que nós temos falado dos templos pagãos, elas estão dentro do templo e não nos limites dos templos. É interessante que as colunas, elas ficavam na parte exterior do templo, dando sustentabilidade e depois fechado. Mas as colunas do Senhor ficarão no templo de Deus, manifestando a perfeita satisfação espiritual e, consequentemente, uma forma de comunhão com Deus, uma comunhão com Deus por meio do seu Cristo, aonde jamais nos afastaremos do Senhor. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Essas colunas desses templos antigos, desses templos dos deuses, era muito comum estarem escritas nela o nome dos seus deuses,
os nomes dos seus mestres, os nomes das pessoas importantes ali daquela comunidade. E aqui o Senhor está falando, nos trazendo uma comparação com isso, né? Onde os nomes dos santos do Senhor, ou seja, estamos sustentando a glória de Deus, sendo instrumento de sustentação, de manifestação da glória de Deus. O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desceu do céu. O vencedor é assim identificado como um cidadão da cidade, celestial. Não é mais um mero cidadão de Filadélfia, não é mais um mero cidadão de São Paulo, não é mais um mero cidadão de Barueri, não é mais um mero cidadão do Brasil, mas é um cidadão da cidade celestial, a saber, a Jerusalém celestial, com uma nova natureza, com uma nova possessão, ou seja, seremos possuídos e possuidores da cidade santa do nosso Deus, vindo da parte do meu Deus, o meu novo nome. Temos aqui mais uma menção do nome de Cristo, uma nova e elevadíssima revelação de Cristo, o Filho, aquele que, para os filhos de Deus, nós como filhos de Deus, teremos o nome do Filho de Deus, o Filho unigênito do Pai, que nos identificará como filhos de Deus também, por adoção, por meio de Cristo Jesus. O versículo 13, que conclui, como todas as demais cartas, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa declaração final diz respeito à conclusão das cartas do Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todo crente tem uma sensibilidade espiritual. Você já deve ter percebido que eu peço ao Senhor: Senhor, abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir e entender o que o Senhor quer falar. Nós temos esse ouvido espiritual, nós temos uma percepção espiritual. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas são todos os crentes que têm essa sensibilidade, que foi lhe dada essa característica espiritual de ouvir e entender o chamado de Deus. Notemos que o Espírito Santo é quem conclama a ouvir, notemos que é o Espírito Santo que conclama para uma mensagem eterna. As advertências divinas é uma advertência imperativa. O Espírito continua falando aos ouvidos abertos, que estão dispostos para admirar e obedecer a mensagem do Senhor. Estamos ouvindo realmente a mensagem do nosso Senhor? A promessa não é exclusiva à igreja de Filadélfia. A promessa não é exclusiva para as igrejas do Apocalipse ou as igrejas da Ásia Menor, mas a promessa é para mim, é para você, é para a igreja de hoje, que dá ouvidos à voz do Espírito Santo, que está dando ouvido ao que o Senhor está falando e por isso se guarda em santidade, por isso mantém a anunciação da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta palavra seja instrumento de Deus para a tua vida. Que o Espírito Santo do Senhor te conduza para uma vida santa, uma vida íntegra na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero orar com você. Pai Santo, nós damos graças ao Senhor, porque a Tua palavra está posta aos nossos corações. Podemos, nesta hora, buscar ao Senhor e ter convicção de que o Senhor nos ouve. Por isso queremos nos consagrar, nos santificar ao Senhor. E queremos pedir autoridade para que anunciemos este santo evangelho e o nome do Senhor e a palavra do Senhor alcance a todos que ainda não o encontraram. Senhor, usa as nossas vidas como instrumentos das tuas mãos. A igreja contemporânea seja cheia do teu Espírito Santo, cheia da tua palavra e glorifique o teu santo e maravilhoso nome, em nome de Jesus. Obrigado por estar conosco durante todo esse tempo, que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração e o nome de Cristo seja glorificado. Irmão, irmã, fique esperto, Jesus Cristo está voltando. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor e até a nossa próxima publicação, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe a todos.